Vem aí, o Almanaque do Gringo, com Dionísio Olteda. Olá, meus amigos, aquele abraço, obrigado pela audiência. Mais um Almanaque do Gringo está no ar, tradicionalmente, como sempre fazemos, às quartas-feiras, trazendo os personagens do futebol potiguar, aqueles que construíram a história do nosso esporte aqui também, sejam treinadores, dirigentes, presidente de federação, sindicalista, ex-atletas, temos variado, jornalistas, temos variado aí um leque extenso de personagens para que você conheça essas pessoas além daquele trabalho cotidiano, seja treinador, seja jogador, seja ex-atleta, enfim. E aí a gente leva sempre o papo numa forma mais intimista, descontraída, para que você conheça situações que você talvez no dia a dia não tenha acesso, dentro do próprio noticiário, do que é essa construção da mídia esportiva no dia a dia, sempre muito focada para o jogo, treinamento, desfalques, né? Avaliar o técnico pelo desempenho, enfim, o jogador também. E aí a gente tenta fazer um produto diferente para vocês. Hoje temos mais um desses personagens que eu tenho particularmente uma admiração por seu trabalho, não é novidade, e eu fiz questão de, na agenda dele, extensa como sempre, estudando, trabalhando, viajando, de trazê-lo para o Almanaque do Gringo, porque eu acho que a gente tem muitos assuntos para explorar com ele, que talvez, quando esteve aqui, na sua passagem vitoriosa, muito vitoriosa, talvez não tenha havido o tempo necessário, inclusive nem havia esse projeto, o Marcos Lopes TV, que era um sonho de Marcos, meu também, mas não colocado ainda na prática. E agora com ele, eu disse, não, agora vou chamá-lo para uma entrevista, porque acho que vai agradar, tem muito a oferecer. Fernando Marchiori, né, está com a gente, aí já na tela. Coisa boa, meu querido, boa noite, bacana conversar com você, e fazia um tempo, né, que a gente já estava querendo agendar, e agora deu certo. Boa noite, meu nobre amigo gringo, parabéns aí pelo programa, sempre é um imenso prazer falar contigo, né, um profissional do seu nível, do seu gabarito, um ser humano ímpar, incrível, né, junto ao Marcos aí, o Marcos Lopes, né, nesse projeto de vocês, fico muito feliz pelo convite, né, e graças a Deus deu certo aí de nos ajustarmos juntos aí das agendas, e estarmos aqui para participarmos junto a você, aí, ao seu pessoal, ao seu público, a todos vocês, que com imenso prazer e alegria que a gente está aqui junto a você, viu, amigo? Parabéns por tudo e muito obrigado aí pelo convite uma vez mais. Eu que agradeço, meu amigo, você ali nas dependências do Primavera. É uma região, uma divisão, um campeonato que você já conhece, inclusive você, paulistano da Gema, já conhece como jogador, como treinador, enfim, como várias funções. É um campeonato diferente, Marchiori, seja o da A1, A2, a Copa, o Campeonato Paulista especificamente, o futebol em São Paulo, com suas várias divisões. Eu acho que o que é um atrativo muito grande aqui em São Paulo, né, gringo, é a organização, né? A organização que se tem hoje, se você pegar dos 16 clubes, por exemplo, que jogam a Série A1 do Campeonato Paulista, você tem 12 deles em divisões nacionais, né? Então, com isso, faz com que, né, a federação dá uma ajuda, um suporte legal. Então, você passa a ter, né, condições de
ter equipes competitivas, né? Aquela coisa das equipes do interior de São Paulo virem forte, conseguir também, né, o seu lugar ao sol. Então, acho que isso aí é bacana, né? Mas eu acho que cada um tem a sua beleza, como tudo, tem os prós, os contras, mas eu acredito que esse nível de organização aqui em São Paulo faça com que gere uma competitividade maior em números de equipes mais elevados aí para brigar por situações boas e calendários, né? Verdade, Fernando. E você já conheceu esse campeonato como jogador nos teus primeiros passos, no teu berço do futebol, ou seja, já em campo, numa época que a Portuguesa era um time com relevância nacional. É claro que ainda tem pela tradição, mas eu me lembro muito bem da Luz aqui, vice-campeã brasileira, com o nosso conterrâneozinho jogando na Portuguesa, enfim, fazendo grandes equipes. Então, você já conhece o campeonato também, não somente do lado do treinador, das funções executivas, mas também dentro de campo, né, Fernando? Sim, 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 com certeza, né? Essa época da Portuguesa, onde começamos, onde ficamos, né? Nossa categoria de base praticamente toda ali, iniciamos também a parte do profissional. Então, você pega, como você falou, né? Você é um historiador, lembra bem, conhecedor, né? Então, a Portuguesa em 96, né? Com um timaço que tinha, então brigava, revelou grandes atletas, saiu grandes atletas também nas décadas passadas, né, que serviu seleção brasileira, que jogou lá. Então você pega, né, por exemplo, hoje o Mauro Silva, vice, né, presidente da federação, também jogou nas equipes do interior, Bragantino, né, teve outros que jogou no Novo Horizontino, Luxemburgo, Vanderlei. Então assim, vários atletas também que saíram desses, né, clubes, desses campeonatos que é proporcionado pela Federação Paulista, né? Então isso aí fez com que o futebol do estado de São Paulo fosse criando força, criando grandes talentos, saindo grandes jogadores, criando grandes equipes, né? Então acho que isso aí é muito bacana e gratificante. E nós, né, me sinto muito honrado e orgulhoso por ter, como você frisou bem, participado como atleta, né, posteriormente como comissão técnica, como treinador, e assim nós estamos também, né? Então acho que isso aí é muito bacana de a gente estar acompanhando essa evolução aí com o passar do tempo do futebol paulista. Perfeitamente. Fernando, eu sei que você acompanha todos os campeonatos, evidentemente, é o ofício do treinador, é a tarefa Claro. diária, né? O dever de casa que o treinador tem todos os dias para fazer. Acompanhou a Série C do Campeonato Brasileiro, especificamente o ABC na Série C, a competição em geral, e também a D, o América na Série D, que foi que você acompanhou aí, intercalando com o seu trabalho aí no Primavera. Exatamente, a gente ia intercalando e o que dava para ser visto, a gente sempre olhamos, sempre acompanhamos. Vi sim, vi algumas partidas do ABC, vi algumas partidas do América, né? Esse final de semana aí também vimos aí esse primeiro jogo, né, dessa fase de acesso aí da Série D. Então, assim, todo a gente tem estado ligado, né? E ainda mais aí que passamos, né, por essa cidade maravilhosa, aonde temos um carinho, né, um respeito, uma gratidão muito grande. Então você acaba assim, né, olhando e focando também para essa região, para esses clubes, para esse estado, para estarmos acompanhando, sim, né? Achei que a Série C, como a gente sempre fala, né, é uma competição difícil, equilibrada, né? Então, aonde algumas equipes, né, se você perde muitos pontos, depois tem dificuldade, esse poder de igualdade, assim, né, da competição, ela é muito grande, né? Então, é bem complicado isso, né? Aí o mata-mata, né? No segundo mata-mata de ver América e Retrô, né? Duas grandes equipes, dois gigantes já se enfrentando e um tendo que ficar para o caminho, igual agora Retrô e Brasiliense, né? Então, assim, tá aqui do outro lado, Maringá e Inter de Limeira também. Então, você vê grandes jogos, grandes equipes que estão procurando também essa ascensão no cenário nacional. E é muito gostoso e bacana de se ver. Ô, Fernando, no futebol tem uma máxima, tem algumas raposas diziam que a última impressão é a que fica.
E na vida a gente diz que a primeira impressão é que fica. Quando você conhece É, a pessoa, aquela primeira impressão é muito importante. Mas parece que no verdade. futebol é o contrário, né? Diz que a última impressão é que fica. E eu sempre digo muito que tem muito jogador que passa a temporada toda não rendendo. Aí naquela reta final melhora seu desempenho e fica aquela lembrança no Verdade. torcedor, na mídia. Ah, renova porque foi decisivo. Enfim, é um exemplo. E aí Claro. a gente os teus números no ABC, eu tenho defendido isso, é uma coisa que eu bato muito porque acho o rendimento das últimas décadas. Você está no hall de treinadores aqui que passaram como o Geninho, né, mestre Geninho, como o Leandro Campos na sua época, comparado, se for comparar no América com o Júlio César Leal lá atrás, enfim, na Série A de Campeonato Brasileiro, você chegou a ter em 2023 o segundo ataque mais positivo do Brasil com o ABC, 42 gols, se não me engano, somente atrás do Sport 44, à frente de Goiás e de Flamengo e muito à frente, inclusive, naquele período 2023. E o que a gente viu agora foi totalmente o contrário. O ataque do ABC, 9 atacantes, especificamente agora na Série C, e o que tinha mais gols tinha 3. Ou seja, baixa produtividade assustadora, 15 gols, praticamente 0,5 a média, tirando 2, 3 partidas que fez 3 gols. Como é que isso pode se repetir e por que você também, em outros trabalhos, não conseguiu repetir isso? Depende de várias circunstâncias, Fernando, do trabalho, da filosofia, de elenco. Me dá uma geral nisso aí. Eu acredito que sim, gringo. Eu acredito que sim, porque assim, eu preciso dizer que a nossa passagem aí pelo ABC, ela foi maravilhosa, magnífica. Se você pegar de 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses, nós tivemos 20, 30 dias de infelicidade, né, com muitas lesões, muitos problemas, que foi onde combinou com o início de Série B não tão positivo e as coisas, né, naquele momento não deram certo. Agora, o resto, eu acho que foi dentro do que você frisou aí e colocou, com números expressivos, com conquistas, né, chegando com um orçamento muito pequeno, e a gente conseguiu todos, né, eu, Gustavo, né, Bira, seu Fred, seu Paulo, naquele momento, entregarmos junto com todo o staff, comissão técnica, atletas, né, funcionários, entregarmos, né, tudo que foi. Eu acho que a liga ali foi muito grande, foi muito forte. Eu acredito que o tempo, a continuidade, os ajustes são muito importantes para isso, né, Guilherme? Então, se você pegar, quando nós saímos daí, eu fui para o Náutico. No Náutico, nós fizemos 12 jogos, só tivemos apenas 2 derrotas, né? E no Sampaio, quando nós fomos também, pegamos o time ali perto da zona, né? E conseguimos deixar, porque eu pedi para me desligar, Sérgio Frota, presidente, foi magnífico comigo também, né? De uma compreensão incrível pelos problemas particulares que eu estava no momento com meu pai. E nós deixamos o time, faltava 3 rodadas a 4 pontos apenas da permanência, né? Então, eu acredito que a continuidade, a sequência é fundamental. Se você pegar isso hoje, olha o Palmeiras com sequência, olha o Flamengo que não terminou legal o ano passado, olha a sequência desde que o Tite entrou, olha como que está construindo isso. Você pega o Fortaleza, né, com o Vojvoda, ele teve, acho que ano passado, retrasado, quase um turno inteiro, 14 ou 15 rodadas, dentro da zona de rebaixamento. Mas por quê? Porque eles chegaram na Libertadores, o plantel era curto, teve problemas de lesões, teve problema de logística, que junto com um elenco mais reduzido. Tudo isso faz parte. Eu acredito que as estratégias hoje para isso, elas são fundamentais, né? Então, ter uma oportunidade como o Flamengo tem, que cada jogo machuca 1 ou 2, eles contratam, né, Grego? Um, dois, Pois olha o é. que eles vão buscar. E que É contratações, né? raro, né? E que É contratações, raro. né? Vão na É Europa verdade. e. Isso, e agora sim, você com clubes com orçamento enxuto, uma menor situação, se você não tiver um equilíbrio de todos os departamentos, se você não tiver a junção redondinha, tem uma hora que você vai pagar um preço, né? E esse preço não é que está tudo errado, porque estava tudo certo. Então, acredito eu que é um momento, é você saber também transitar pelo momento difícil e se organizar, buscar, né, esse equilíbrio de ajuste, porque as coisas voltam aos trilhos, voltam, né, ao normal quando se tem trabalho, quando se tem as condutas corretas. Então, acho que tudo isso aí faz parte, né? Ainda mais do esporte, né, que você
tem que entender que do outro lado também tem seres humanos, né? Então, assim, o nível de cobrança, de exigência é muito grande. Influencia o fator também local onde você está, né? Por questões de viagem, esses desgaste maior. Então, uma série de coisas que eu acho que culminam com isso, né? Agora, É quando você verdade. tem tempo, consegue ter dentro das características que você gosta e que se pode ser feitas hoje em dia, né? Porque a parte financeira manda muito para isso, junto com as pessoas, né? Com o staff sendo competente, organizado, eu acredito que você minimiza muito a sua margem. Ô, Fernando, no auge do marquiorismo, eu nem gosto desses, né, eufemismos, marquiorismo, dinizismo, né? Mas só para fazer uma coisa mais pitoresca, mas no auge do desempenho aqui do ABC, um time de intensidade absurda, né, atropelando os adversários, amassando, chamando a atenção do Brasil todo. E a gente se preocupava também depois quando o ABC chega numa final de Campeonato Brasileiro, já dando mostras que tinha atingido o seu ápice, seu máximo, fez dois Perfeito. jogos duros contra o Mirassol. E aí a estrutura do Mirassol, não dá para a gente entrar em detalhes do que é, porque é uma coisa fantástica, né? A direção do ABC viu isso em loco e já mais ou menos teve em mente, e isso ficou acertado, de que para fazer uma Série B de alta intensidade, como o torcedor quer, brigando, quem sabe, meio de tabela, o acesso, é uma realidade bem diferente da Série B. Você acha que somente com umas melhoras no backstage, uma infraestrutura médica, fisiológica, de equipamentos e tudo, a ABC pode no futuro se organizando, jogar em alta intensidade, financeiramente montar bons elencos competitivos e ao mesmo tempo conseguir manter essa dinâmica no nível que exige hoje na Série B? Porque nos últimos anos, Fernando, o ABC subiu em 2016, 17 bateu na Série B e voltou. Inclusive foi tão, né, complicado como 2023. 2022, grande campanha na C, vice-campeão, joga novamente a Série B e se depara novamente com a competição muito onerosa financeiramente, de muita intensidade, de que tem infraestrutura que a gente diz que não é da arquibancada, não é isso, gente. É infraestrutura de backstage, de fisiologia, de departamento médico, enfim, de equipamentos. Você acha que o ABC precisa fazer esse caminho para reencontrar uma Série B de equilíbrio, passar alguns anos para tentar o salto maior? Eu, assim, né, gringo, eu acredito que hoje, assim, a gente já está longe há um tempo, né? Então é difícil, quando a gente esteve aí, estava se iniciando um processo de algumas melhorias, né? Que a diretoria, né, estava fazendo, né? Que isso caiu muito bem ao clube. Eu acredito que sim, gringo, eu concordo com você plenamente. Eu acredito que o futebol hoje de alto rendimento não tem só mais a paixão, né? Se você agir só com a paixão e não agir hoje com a razão, se você não agir com a organização, se você não agir com os estudos, terem os trabalhos preventivos, você entender o seu tamanho para que você possa ir se fortalecendo e posteriormente atingir, né, os níveis maiores e nele começar a ter permanência, se estruturando e se estruturar para que haja essa permanência de você conhecer essas divisões, para que você comece a ficar mais robusto, ganhando corpo, né, para elas. Eu costumo dizer que a prova viva é o Fortaleza disso, né? O Fortaleza veio, né, pagou preço, manteve, não mudou convicções, foi melhorando essa sua estrutura, infraestrutura, dando condições. Eu lembro, gringo, que quando nós jogamos contra o Fortaleza a Copa do Nordeste de 23, foi uma situação muito bacana, né? Eu sou muito amigo do Sérgio Papelin, né? E aí nós tivemos a oportunidade de se falar, se reencontrar e também eu conheci o Vojvoda, tudo, e a gente, a partir dali, sempre, né? Alguns que possamos, trocamos algumas ideias, opiniões aí, e Bahia conserva constantemente. E uma das coisas daquele dia que me chamou muita atenção, que foi muito bacana, que antes do jogo eles vieram numa normal e depois, pelo calendário apertado deles, eles tinham, por exemplo, eles saíram do Frasqueirão, eles já foram direto para o aeroporto Fortaleza com voo fretado para acelerar o processo de recuperação disso tudo, para voltar para casa, porque no meio de semana já tinha jogo novamente. Porque assim, né, gringo, hoje todos nós gostamos
de escutarmos como ser humano simplesmente o que nos massageia, o que nos traz alegria, o que nos traz motivação. E muitas vezes a verdade, quando ela é dita, né, ela é muito mal interpretada, ela é muito mal vista, né, pela cobrança do profissionalismo, da cobrança de você estar mais próximo de alcançar os objetivos, né? Para esse crescimento estrutural, pessoal, né? Profissional de todos nós. Então, eu acho que nós precisamos dar um salto, né? Acho que como não só instituições, seres humanos, mas como profissionais de entendermos isso nos dias de hoje, né? Só aquilo ali que hoje em dia nós só somos julgados, né, pela bola entrando, é muito fácil, fica muito aquém ou vulnerável. Ou você achar que nem você vai competir como nós competimos com o Mirassol, um Paysandu que tinha o triplo, né, da nossa folha, tudo. Você achar que você vai conseguir toda hora jogar de igual para igual, fazer frente. Chega uma hora que é como você falou muito bem. Chega uma hora que estagna o seu limite. E ali você não tem muito mais o que fazer estruturalmente, profissionalmente, fisicamente, né, taticamente, com tudo. Então, você tem que ter esse entendimento para que os processos possam ser alcançados e atingidos, e essa sequência sua pode ser de evolução e manutenção para que o seu crescimento possa ser sempre constante. Perfeito, Fernando, concordo contigo plenamente. E você fez aí uma análise também, né, comportamental também, de as pessoas são assim e tudo. E você é um cara tem seu temperamento, você, né, também seu comportamento, você é um cara exigente, a gente sabe também perfeccionista, mas é claro que a gente, até o próprio Geninho costuma dizer assim que futebol hoje, boa parte no percentual, ele colocava 70% por ali, se não me engano, gestão de grupo, né? Ou seja, você se relacionar hoje cada vez mais no futebol. No universo você tem 30, 40 pessoas, né, no departamento de futebol. Da tua passagem vitoriosa no ABC e defende essa tese diariamente quase aqui no programa, o seu trabalho, do que você entregou aqui, muito diferente do que vinha sendo feito. Tem algum ponto que você se arrepende ou pensa que poderia ter feito diferente, analisando agora um pouco mais com calma, mais de um ano e pouco que deixou o ABC? Eu acredito que não, gringo. Eu acredito que não. Eu acho que nós se entregamos de corpo e alma. Claro que, assim, algumas escolhas, né? Algumas tomadas de decisões, mas aquilo eu costumo dizer que é um momento, né? São os momentos, são algumas coisas que nunca o Marchiori fez nada sozinho, sempre em conjunto, sempre eu, Gustavo, Bira, seu Fred, seu Paulo, todos participando, sempre sendo muito leal com a instituição, com isso, com o clube, com todos. Então, acho que, assim, algumas escolhas pode ser que depois você fale, mas que eu costumo dizer, né, gringo? Analisar o jogo depois, aí eu sou engenheiro de obra pronta, né? Aí fica tudo mais fácil, né? Então, eu acho que antes, eu acredito também que nós tivemos um problema gostoso, que foi qual? Nós chegamos nas 3 competições, né? Então, nós chegamos na final do estadual, nós chegamos na terceira da Copa do Brasil e fomos semifinalista da Copa do Nordeste. E como acarretou tudo isso, houve uma mudança do calendário. Então, por exemplo, nós tivemos que ter muitas renovações de contrato por 90 dias, senão não poderia escrever mais novos atletas para as finais do estadual. Então, acredito que nós pagamos um preço, gringo, que assim, que foi uma coisa muito gostosa, prazerosa, né? Nós chegamos às 3 competições do primeiro semestre, que foi a final do estadual, né? Terceira fase da Copa do Brasil e semifinal da Copa do Nordeste. E isso, o elenco curto, o elenco reduzido. E com isso, o estadual se mudou, né? Nós tivemos problema de ter jogos alterados, jogado para frente, acabou inscrições. Então, nós tivemos que renovar com alguns atletas que teria que terminar para isso, o mínimo de tempo atual eram apenas 90 dias mais. Então, isso fez com que mudasse tudo isso. Mas eu tenho certeza que se nós não tivéssemos tido
infelicidade de tantas lesões, né, de tantos atletas fora, que nós brigaríamos pela permanência, né, com o ABC, porque teríamos janela, teríamos mais reposições, né? Então, assim, eu não vejo, por esses motivos, eu não vejo assim que nós tínhamos que ter algumas coisas diferentes, porque quando se podia contratar antes do início, até o fechamento da janela, você estava no igual, você não podia tirar, nós não tínhamos orçamento para trocar, nós não tínhamos isso. Então, foi dentro de uma realidade do clube, foi dentro disso. Agora, acertos e erros, por escolhas, por isso, por aquilo, faz parte. Pode ser que algumas coisas a gente, com certeza, né, ajustaríamos de uma outra forma. Perfeito. Fernando, você, ao longo da sua carreira, nessas últimas passagens aqui no futebol do Nordeste, você vem para o ABC, sua primeira experiência no futebol do Nordeste e o teu bom trabalho, desempenho, evidentemente que iria abrir outros mercados. Aí, na sequência, como você falou de Náutico, o amigo depois falou do Sampaio Correia, mas nesse período também aconteceram algumas polêmicas, né? Que até hoje estão ali né, na mídia, digamos, nos bastidores, são sempre lembrados, principalmente pela torcida, claro, sempre vem a pauta, né, o assunto vem à tona. Aí eu te pergunto, episódio Alisson no ABC e Souza no Náutico, que avaliação você faz, passar desses episódios, de você acompanha, é claro, você sabe que você sai do ABC, o Alisson volta, não rende, isso é fato que poderia ter rendido, ou que se esperava, enfim. Vem para a temporada agora 2024, mesma forma, com alguns altos e baixos, na reta final, no último jogo especificamente, contribui um pouco mais com a equipe, mesmo com a mudança de treinadores. Souza sai do Náutico, vem para o América, numa Série D do Campeonato Brasileiro, um jogador de nível técnico diferenciado, né? Foi bem a temporada, vai bem nas competições, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estadual, enfim. Aí é claro que aí o conjunto, a equipe não conseguiu o acesso à Série C que se trabalhava. Você olhando com o tempo e analisando, se arrepende de alguma coisa, as suas convicções falaram mais alto futebolisticamente do que propriamente questões pessoais. Queria que você tocasse nesses dois assuntos tão ainda em pauta aqui no Nordeste. Não, eu sempre frisei uma situação, sempre deixei claro, não tenho nada, absolutamente nada, nunca tive contra o Alisson, nada, 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 nada. Sente situações profissionais, de convicções, né, de trabalho, de equipe, que o que a gente enxerga para se conseguir as coisas, né? E haja visto que nós conseguimos, né, dentro disso, dentro de uma normalidade, e esse ano não teve aí, acho que as conquistas necessárias para isso, mas não tenho absolutamente nada e tenho certeza que não errei nada das convicções, das atitudes, pensando sempre na instituição, no grupo, no plantel e no profissionalismo. Então, nada disso. E também em relação ao Náutico, da mesma forma, não tenho absolutamente nada também com o Souza, né? E assim, foi um momento do que aconteceu, a gente precisava ser tomada a atitude como comandante, né? E é como eu falei, meus números do Náutico também são 12 jogos por apenas 2 derrotas, então assim, se mostram eles grandes, né? Então acho que não tem nada e foi uma situação de momento que precisava ter tido, né, o pulso, a situação pelo ocorrido, né, que acho que pouca gente sabe realmente o ocorrido e também não vem ao caso. E eu tenho certeza também que tomei a atitude correta, certa e não me arrependo de nada, de nenhuma das decisões profissionais sempre pautadas, né, em respeito à instituição, colocando a instituição em primeiro lugar, os seus torcedores em primeiro lugar e o grupo, a equipe, né, todo o staff em primeiro lugar. Então, não tem nada assim demais em relação a isso. Acho que ver de fora e falar A, B, C é muito fácil. Agora, a gente que está ali gerindo, né, as pessoas, os profissionais, e o gerir faz parte de tomadas de decisões. O Vlamir Machado, treinador de goleiros, esteve aqui no nosso programa e
soltou cobras e lagartos, né? Disse que não trabalharia nunca mais contigo se você estivesse no clube, usou palavras pesadas, evidentemente que você deve ter já tomado conhecimento. O que foi que aconteceu, se é que pode se externar publicamente, ou se aconteceu alguma coisa, naquele curto período, né, que chegou, você estava no ABC, Vlamir chegou, depois saiu, e pouco tempo depois também acabou acontecendo a mudança na comissão técnica. Isso, não aconteceu nada, né? Vinha o professor Pombo, né? Que era o nosso profissional. E aí o professor Pombo teve, né, uma situação desagradável que foi com o executivo, né? Num jogo amistoso na Paraíba, acabou, depois teve o desligamento, nada mais que isso. Ali, se eu tivesse alguma coisa, poderia já ter levado um profissional que eu conheço, de minha confiança. O clube veio através do Gustavo, do seu Fred, do Bira, né, do seu Paulo, colocar o nome do professor Vlamir, que era dali, para se dar um período de experiência por um momento de 90 dias. Foi dado a ele a oportunidade, e quando se acabou isso, se optou por uma não continuidade, nada mais do que isso. Agora, falar dele, eu falar isso, para mim não vem ao caso, né? Para mim, eu não vou entrar nesse mérito, porque me dá pena, me dá dó, entendeu? Então, assim, para mim é uma pessoa que insignificante, né? E não foi verdadeiro com as colocações. Mas respeito a opinião dele, respeito o que ele diz, e vocês têm todo mundo aí do dia a dia aí que pode confirmar ou falar se eu tive qualquer problema, ou ele acha que eu que fui o problema da decisão, né? Então, essas pessoas que pediram oportunidade para ele, que levaram o executivo, todos sabem, né? Então, não tenho nenhum comentário a fazer. Perfeito. Professor, eu não sei se na sua câmera aí, se está com a câmera frontal do celular, eu vou passar algumas fotos aqui da sua trajetória e o amigo vai me dizendo aí desse Legal. arquivo, né? Pessoal aí, se vai passando, o Luiz vai mostrando e a gente vai comentando. Isso aí, você jogou no Juventude, professor? O Amoroso, o Roger, né? Que nós tivemos a oportunidade de jogar um Campeonato Brasileiro, né? Pelo Juventude, aí foi um jogo contra o Corinthians aí no Pacaembu. Massa, massa. Não sabia da sua passagem pelo Juventude, né? Tá ali o Roger, Amoroso, perfeito, né? Campeonato Isso. Brasileiro de um nível diferenciado, né, professor? De Série A, isso. Aí foi, né, um outro Campeonato Brasileiro, né, de 2004, com o Paraná Clube, né, meu primeiro ato assim, né, jogando mais brasileiro. Então foi um momento bom, aonde com os dois, né, consegui permanência. Então foi bem bacana também essa experiência aí. Massa, massa. Paraná Clube, né? Tomara que o Paraná volte a ser forte. Tem um compilado no ABC, Cuiabá. Fala um pouco sobre essas conquistas E aí. Portuguesa, Santo André, né? Então aí bastante coisas aí de conquista, né? Com as pessoas também aí que sempre nos ajudam ou nos ajudaram e sempre passamos, né? Então, 9 anos de carreira apenas com 11 conquistas, então as coisas têm acontecido, né? Isso é muito bacana. Bacana. Ô, Fernando, e o Gustavo Cartacho acabou se transformando num amigo teu, né? Ou seja, uma relação que até acho que passou o próprio futebol, né? Com certeza. Eu costumo dizer que o Gordinho aí, o Cartaxiola, é um parceiraço, né? Um amigo aí, amigo irmão que a vida me concedeu. Nós, né, temos a relação, mantemos, estreitamos relação até entre as famílias, né? Então, assim, eu falo, isso aí é o gostoso da situação. A gente está sempre torcendo por ele, acompanhando, foi campeão lá no Capital, está montando já para o ano que vem, conseguiu o calendário, porra, um cara super do bem, um cara maravilhoso, né? Um parceiro, e a gente fica muito feliz, torço e quero vê-lo sempre, né, crescendo e conseguindo êxito na vida pessoal, na vida profissional, que é um cara aí que sair da onde ele saiu e chegar onde ele está chegando também é muito difícil. Aí um momento aí com todos daquele grupo, né, após o jogo do Figueirense, que aí foi a nossa passagem para a final do Campeonato Brasileiro,
com todos, né, esse elenco que teve a cumplicidade. Aí o Carlinhos, né, trabalha comigo, braço direito, Tustão, poxa, o Tusta, que é da casa, que é daí da BC, que se tornou outro grande amigo. A gente se fala com constância, então muito bacana. Aí, né, a energia, frasqueirão com nós, né? Chegamos, né, o palco aí, casa cheia. Então, também aonde abriu as portas do Nordeste, que eu sou eternamente grato. E aí Aí, é o que eu né, falei, nós né? em Isso. março aí já com o segundo melhor ataque do Brasil, né, com todas aquelas competições, com muitos jogos contra esses grandes, motivo de muito orgulho de todos que participou disso, né? Então, bem bacana. Ô, Fernando, a gente vendo 42 gols naquele momento da temporada, ou seja, não estamos falando de 43 gols com uma Série C toda em andamento, todo no campeonato, ou seja, um recorte de um pedaço. Acho que até março, abril ali, acho que março, né? Isso, Márcio. Até março, né? Um número impressionante. Isso, É... isso. Ô, Fernando, você teve oportunidade de, como jogador, você atuou na Espanha e depois você estudou também, você foi se aprimorar, Sim. enfim, na Europa. E a gente sempre fala muito dessa situação do talento do jogador brasileiro, da ginga, da irreverência, mas da aplicação tática, da disciplina, das formatações do futebol europeu e de como talvez a gente tenha perdido um pouco ou seja, da picardia, como se diz em espanhol, ou seja, dessa coisa mais irresponsável, entre aspas, mais diferente, que eles não têm tanto, mas eles com muita disciplina, com muita, né, treinamento, muita eficiência, foram tomando conta do futebol mundial, que já era forte, e agora você vê a diferença hoje financeira, mas vê também de intensidade, enfim, de tudo. O que é que você tem, assim, do que você viu na Europa como jogador, depois que foi estudar, que você viu para o futebol brasileiro? O que foi que você já viu naquela época que é aplicado hoje? Qual foi a tua experiência global nisso? Gringo, tem até uma passagem que foi muito bacana. Eu levo isso para minha vida, que eu acho que é o que mudou a minha vida, tá? Eu tive uma oportunidade de jogar no futebol francês por 8 meses, né? Eu tive no Istres, né? Numa segunda divisão e ali tinha o Saint-Étienne também que tá, né? Tinha esse pessoal. E ali foi um dos lugares que é onde eu não joguei, praticamente eu não joguei. E ali eu fiquei me questionando por quê. E ali eu aprendi isso, que a gente não tem que transferir as coisas, as responsabilidades ou os fatos de a gente do sucesso para as outras pessoas. A competitividade, aqueles africanos, aqueles franceses, que aqui curtava de campo, o que eles competiam, o que eles correm, o que eles são dinâmicos, o que eles são obediente tático, para mim ali ficou comprovado que no meu caso o problema comigo para estar ali seria eu comigo mesmo, porque eu não tinha aquelas características. Então, se eu não lutasse para melhorar, para evoluir aquilo, não adiantava eu querer apontar dedo, culpar A, B ou C. Não, não. Eu não tinha aquele perfil, ou eu encaixaria, ou eu aquilo acontecer e mudaria o meu perfil para melhorar. Não é que a gente vai mudar radicalmente a sua característica, isso tudo, ou senão eu não teria espaço, não teria lugar. Ali me atinou dessa mudança de entender que o cara que tem a qualidade técnica, agora, se ele for devido às proporções e fizer a situação dele, cumprir taticamente, ele vai poder ter a ousadia, ele vai ter o drible, mas isso vai ter que andar junto, vai ter que andar paralelo, né? Eu costumo dizer, nós tínhamos nessa equipe do ABC, por exemplo, uma coisa que é muito gostosa, um empresário, né? Até então eu não conhecia, e aí, Kelvin, né? E um belo dia o Kelvin depois me liga com ele, quando ele estava no Atlético Goianiense, depois de ter já passado 6 meses, um ano, né? Me agradecendo, falando que ele não via ainda muito esse lado tático, esse lado de competitividade, foi o que fez ele realmente salto e mudar e ser negociados aí. A potência do Fábio Lima, a força que o Fábio Lima tem, né? Isso. Era descomunal. Hoje em dia ele foi embora, tá legal, né? Irmos para um jogo
contra o Sport, acabar o jogo, o Felipinho ir no vestiário, pô, te dar um abraço, né, um beijo, e te entregar a camisa dele e falar assim, professor, o senhor me ajudou taticamente, o senhor me ajudou a competir nisso, muito legal, né? Então eu falo assim, essas coisas marcam muito a gente, essas coisas mostram. E isso eu aprendi vivenciando comigo mesmo, né? Porque eu tinha um estilo, uma característica que não era, né, de competir, que não era de ser agressivo e que eu tive que buscar essa melhoria. Então eu acredito que hoje quem tem o talento tem que seguir tendo ele com responsabilidade, saber fazer, dar o show, o brilho acontecer, mas acredito eu com uma palavra de responsabilidade, com uma palavra de coletiva, de competitividade, e sim, esses momentos eles vão ser diferentes na hora que precisar ser e na hora que eles tiverem que ser usados os recursos em prol do clube, em prol do time, em prol daquela tomada de decisão momentânea, né? Então eu acho que é isso que está faltando hoje a gente entender. Por exemplo, Gringo, eu dentro desses estudos que eu gosto muito, e você vai poder me corrigir aí, que é a sua outra casa, né? Que é o Uruguai, né? Eu sou apaixonado e admirado por isso. Se você pegar, né, quantos milhões de habitantes lá tem, e Isso. como as equipes de lá são competitivas e tiram bons jogadores, é com a organização, é com esse talento e é com o trabalho, é com essa competitividade, é com esse sangue, né? Com essas ações competitivas. Olha o Uruguai nessa Copa América, como é que foi novamente. Você vê uma reformulação depois de tantos anos, né, de Lugano, Soares, Cavani. Isso. Você vê nascer esses caras novos, competindo de novo, vestindo. Você vê um Valverde desse jogando, joga por fora, joga por dentro, joga um Isso. Cebotai com uma alegria, uma competitividade. Isso para mim é o que me fascina no futebol, é o que corre na minha veia, é o que corre no meu sangue e é o que me alucina, viu? É verdade, Fernando. E agora com o Bielsa, não, que de louco não tem nada, né? E é só uma intensidade absurda que quebrando até Absurda. paradigma do que é o futebol uruguaio, que você tem mais força, a cadência, você tem intensidade, você tem força, você tem transição rápida, ou seja, É isso. numa vertigem absurda, né? É isso, é isso. E você vê que, assim, como uma população perante ao Brasil, né, perante a muitos É um outros, estado bem pequeno. inferior, bem menor, bem enxuta, né, e com todos esses aspectos competitivos, desportivos, né, o maior esporte do mundo que faz vocês, né, uruguaios, ter um orgulho, uma honra, assim, gigantesca de ver um futebol desse, né? Olha aí, o Fernando, você acha que o modelo associativo vezes versus modelo SAF, você acha que o modelo SAF ou o SA, que seja, mas principalmente o SAF, ele é um modelo que ele permite mais uma estabilidade do treinador, ou seja, do trabalho a médio prazo para longo prazo, pois está talvez menos sujeito a determinado tipo de interferência da associação, por exemplo, de conselho deliberativo, de situações muitas vezes que acaba se tomando medidas para dar uma satisfação à mídia, enfim, a determinado grupo político, ou você acha que não tem diferença quanto a isso? Eu acho que ambos, se forem bem geridos e assim, deixando a paixão de lado, pensando, né? Que a SAF hoje vem para um modelo muito mais empresarial, né? Muito mais focado a essas situações de receita, mais friezas na tomada de decisões, né? Revelar, poder recuperar o investimentos, tudo isso. Então, eu acredito que eles têm já uma mentalidade na sua ideia, pelo menos, né, da sua maioria, de ter uma continuidade maior, aonde eu acredito que o poder associativo ainda ele é influenciado por uma paixão, por algumas tomadas de decisões de poderes um pouco maior, aonde gera um pouco mais de conflito. Mas eu acredito que ambas as situações dependem muito de como você gere elas. Se você tiver uma boa gerência, uma boa organização, um bom convívio
de entendimento, de tomadas de decisões, de delegar funções, de delegar quem realmente está à frente disso, daquilo, acompanhar para ter as tomadas de decisões, eu acho que ambos pode-se ter e colher os frutos. Agora, depende muito de deixar esse lado emocional de lado e ter um lado, né, profissional mais fluente na situação. É claro que sua identificação aqui no estado, você passou pelo ABC, mas o treinador, o profissional do futebol, ele é um cidadão do mundo, né? O América Claro. teve interesse na sua contratação, mas você já estava, né, acertado com o Santo André, e aí, sempre muito corretamente, você explicou a situação, nem avançou em passos seguintes, porque mas houve interesse sim, mas, como eu disse, não avançou, que você tinha contrato, né, isso foi bem explicado. Trabalharia no América se aparecesse convite do Futebol Potiguar? É como você falou, nós somos do futebol. Eu sou muito grato, né, a porta aberta e trabalharia sim, porque eu sou profissional, né, não tenho isso. Eu acredito que sempre tive um respeito muito grande por todas as instituições, por todos os clubes aonde eu passo, aonde eu passei, né? Então eu acredito que as portas têm que estar abertas para sempre isso, na verdade. Então, não tenho nenhum problema, nunca tive e nunca tenho nenhum problema com nenhuma instituição. Ô Fernando, aquele momento do seu pai, bastante doente no momento, e agora ele descansou, né? Fez a passagem. Aquilo mexeu muito contigo, né? No teu, no lado, no aspecto profissional, porque mesmo que a gente pense que não, mas somos seres humanos, me afetaria, como me afetou na época, quando meu pai faleceu, como tantos outros de nós aqui que já passaram por isso. Foi um período muito difícil também, né, Fernando? E você tentou segurar ali ao máximo, meio que não deixando transparecer que havia um problema família muito grave por trás, mas mexeu muito contigo, não foi? Foi sim, Gringo. É muito difícil, como você também teve esse momento doloroso na sua vida e tantos outros, né? Que as pessoas têm, né? Então foi muito difícil. Eu estando na ABC, o meu pai mal, e aí a gente suportamos, aguentando firme aí um ano e pouco. E aí minha mãe para o lado de cá, meus irmãos, minhas cunhadas, né? Minha esposa entre indas e vindas também. Então, assim, foi muito difícil para nós, né? E foi quando, depois do Sampaio, aonde eu agradeço muito, imensamente ao presidente Sérgio Frota. Faltavam os 3 jogos, a gente com 4 pontos para salvar, né? Tenho 2 jogos em casa, que era Avaí, Tombense e mais o Sport fora. Tinha chego um comunicado, um telefonema do meu irmão, dizendo que a situação tinha piorado, essas coisas todas, e aí eu não aguentei, já vinha tempo, né, aguentando, passando, então foi o ABC, foi quando eu fui para o Náutico, essa passagem ainda também um pouco pelo Sampaio, e ali o Santo André já tinha me feito um convite para mim já retornar ao Paulistão, e eu falei que era o momento de eu estar perto e tentar retribuir um pouco, não só o meu pai, né, mas a minha mãe, os meus irmãos, que tanto fizeram junto com as minhas cunhadas, que estavam também tendo que dividir os seus trabalhos e o dia a dia de hospital, né? Porque ele ficou quase um ano dentro de um hospital e não foi fácil naquele momento. E aí é onde também surgiu aqui o Nenezine, né? Pô, com Primavera, sabendo disso tudo, depois de um período, me fez um convite, que aqui é sáfico, junto ao pessoal dele, para que a gente pudesse vir ajudar na estruturação. Se juntamos ao Nenê, Rodrigo Arroz, Rafael Marques veio comigo de auxiliar o Carlinhos, o Carlão, né, Robertão, preparador de goleiro aqui, o pessoal, né, Lucas, supervisor, Alex, Elton, preparador, todos eles. E a partir daí a gente iniciou, porque daqui a São Paulo eu estou a 1 hora de casa, e aí também para a cabeça tá, né, ocupada, nós seguimos. E nesse período aqui nós tivemos convites, né, de Londrina, do Remo, tudo isso, e nós mantivemos firme também, como sempre, a nossa palavra de seguirmos aqui no projeto, de estarmos. Estou contente, estou feliz, agradecido por no momento de dificuldade aí também o Nenê, né,
confiar na gente com isso e todos os demais companheiros que aqui estão, né? Executivo e corpo técnico. Então, são momentos difíceis que nós precisamos, muitos desses momentos, estarmos do lado da família, estarmos próximos, tanto para a gente também se refazermos, porque, como você falou, muitas vezes a gente vai aguentando firme, mas chega uma hora que a gente desaba um pouco, né, amigo? Não é fácil. Mas Deus está Verdade. sustentando, dando força para que a gente supere esse momento dessa perda aí, que não tem, né, como mensurar, e estamos seguindo firme. Verdade, verdade, Fernando. Uma curiosidade, assim o papel do teu pai, da tua mãe, da família, quando você, muito jovem, foi jogar na Lusa, na base, você é italianinho, né? Por que você foi parar na Isso. Lusa, né? Como é que você foi parar na Lusa? Tem uma prima nossa, né, que a família dela do lado portuguesa, o pai dela na época, né, convivia dentro do Canindé, sabia que a gente era criança, estava com aquilo, né, de jogar e tinha uma peneira lá na época, uma avaliação, quase 3.000 meninos. Ele arrumou, nós nos inscrevemos, marcou um dia e nós fomos. Era ainda no terrão ali, complementar ali ao estádio do Canindé. E ali nós fizemos aquela avaliação naquele determinado dia, uma segunda-feira. E aí o treinador da categoria na época lá nos deixou, falou: ó, você vai ficar agora uma semana com a equipe, e no final de semana tem um jogo amistoso. E aí a gente decide. E assim foi. Dali eu fiz isso, fiquei a semana, fiz esse amistoso, fui aprovado e lá nós ficamos 8, 9 anos na Lusa do Canindé, onde a gente criou um vínculo, uma gratidão e um amor muito grande. Perfeito, perfeito, que eu sempre tinha essa curiosidade. Outro dia, Fernando, a gente estava falando É. de um jogador que você tinha trazido aqui para o ABC e não tinha dado bem, tava no Goiás, se não me engano, tá no Goiás ainda. Ah, Wellington, Wellingtinho. Isso. Aí eu me lembro que teve um jogo e ele entrou e eu comentei e ele até não foi bem e tudo, mas eu falava, digo, cara, assim, ele tem comprido, canela seca, como a gente diz, né? Biotipo bom, Isso. tal. Eu disse, tem potencial, né? Mas tem muito isso, né, Fernando? O cara não desenvolve naquele momento, circunstância do time, do encaixe, cidade, enfim, daqui a pouco encontra o futebol em outro canto. Você tem acompanhado? Sim, 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 porque é como eu falo, né, gringo, é o que nós falamos do tempo, né? Muitas vezes, cada ser humano, cada um tem um tempo de adaptação, você tem que entender isso. E o Wellington, nós tínhamos acompanhado, pô, esse menino tinha despontado jovem no Red Bull, né, com o professor Maurício Barbieri. Na época, o Maurício estava no Vasco e eu liguei para o Maurício, eu e o Gustavo, o Guga, ligamos para ele, tiramos informação, ligamos para o Red Bull. Foi um dos motivos ainda que o Red Bull também nos ajudou também, né, a honrar parte salarial. Então, era um menino com todas essas características, com todo esse biotipo, tinha jogado a Série A, algum jogo de brasileiro, já entrado. Então nós falamos, puxa, acho que é um garoto de aposta com como que a gente diz, com um bom handicap, com um bom pedigree aí, né? E aí, infelizmente, ele não foi bem. Aí ele veio para São Paulo, jogou a Série A2 e da Série A2 agora foi para o Goiás, está fazendo um baita ano, tem equipes aí já que já fizeram propostas, ofertas a ele, né? Então, faz parte. Eu costumo dizer que ninguém desaprende ou ninguém aprende da noite para o dia, mas que o tempo, muitas vezes, ele é o segredo para as coisas acontecerem, né? De a gente entender ele saindo de um Red Bull, indo para um ABC, o nível de exigência, de cobrança, nós precisando do resultado para ontem. Então, sai um pouco daquele perfil que ele vinha tendo de trabalho, de momento, de clube, de instituição, né? E que só o tempo, por ser jovem, para poder amadurecer e ele passar a ter esse entendimento. E hoje a gente vê ele assim, bem, né? Sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro, nos deixa muito feliz e gratificante. Verdade, verdade. Não me lembrava do nome, me deu um branco, é isso, Wellington. Ô, Fernando, qual foi teu momento mais marcante no ABC? Assim, de jogo,
Não precisa ser especificamente de uma partida, mas pode ser de bastidor, de relacionamento pessoal. Claro que o torcedor vai lembrar muito o gol de Garrezinho, né? O herói improvável, né? Então ele fazendo o gol de acesso, Frasqueirão daquele jeito, tal. O ABC, infelizmente, nem o público, até a torcida esfriou muito com as campanhas. A campanha é muito ruim esse ano, veio ter um grande público somente na última partida, enfim. Mas qual foi o momento assim que você destacaria especificamente no ABC que te marcou mais? Eu acredito, Gringo, como eu lhe falei no princípio algumas vezes, eu acho que nós tivemos quase um ano e meio, 1 ano e 4 meses de muitos bons momentos, né? Mas eu falaria, por exemplo, quando eu cheguei, os primeiros clássicos, não é verdade? Aquela emoção, um clássico que nós fomos campeões dentro do Frasqueirão, a Arena, né? Que foi os primeiros clássicos, que daí tinha a definição do turno, o momento da Curuzu, do Paysandu, que fazia 33 anos, né? Daquele episódio lá atrás, né? Que o ABC não conseguiu e nós voltamos a ganhar. E aquele dia era uma partida assim importantíssima, os jogos contra o Vitória, o jogo do acesso com o gol do Garrezinho, o jogo contra a Fortaleza. Eu acredito que foram vários grandes momentos, né, que nós tivemos aí. Então, eu não teria apenas um assim para destacar, mas eu acredito que a passagem no geral assim ela foi muito marcante, maravilhosa, com todos os momentos que serviram de alegrias, de aprendizados, de tudo, né, Gringo? Que massa, que massa. Fernando Marchiori Lavagnoli, obrigado por participar do Almanaque do Gringo. Deu certo o encaixe da sua agenda de treinamento, de estudo, de viagem, né? Enfim, de jogo, de competição, de tudo mais. Coisa boa rever o amigo, falar novamente contigo. Muito sucesso, que Deus abençoe e tamo junto, viu? Gringo, eu que te agradeço, você sabe o respeito, o carinho, a admiração que tenho por você, pelo Marcos, pela empreitada de vocês. Que Deus siga abençoando vocês. E para mim, você pode ter certeza que esse bate-papo aqui é uma verdadeira honra para mim. E muita gratidão pelo seu convite, tá? O que precisarem do amigo aqui, para que eu possa estar participando, servindo vocês aí, é com muita alegria, muita honra. E que Deus abençoe vocês. Parabéns por fazer o futebol potiguar, o futebol brasileiro dessa forma que vocês fazem, com conhecimento, com competência, tá? Que Deus siga abençoando a vida de vocês e o que precisarem da gente aqui, estamos à disposição e é sempre um imenso prazer e uma alegria muito grande participar com o amigo aí. Parabéns, viu? Eu é que agradeço. O Marcos está mandando um forte abraço para você, desejando sucesso, muita saúde e muita paz. Viu? O Barba, você sabe que é seu fã também. E tá cobrando sua presença aqui também, quando você estiver em Natal, nem que seja ou futebol ou de férias, que você venha nos visitar na Arena das Dunas. Estamos aqui no office da Arena, na entrada, aqui os estúdios, o único estúdio de um canal esportivo em arena no Brasil é aqui. E você sabe que aqui as portas estão abertas, viu? Muito obrigado. Vocês também, se vierem a São Paulo, estou aqui, eu estando em São Paulo, na proximidade aqui de Campinas, em Indaiatuba. É um imenso prazer encontrá-los, recebê-los, para que vocês venham conhecer também o clube, a instituição. Estamos também aqui com as portas abertas e pode ter certeza, aparecendo por aí, eu dou um alô para os amigos, para a gente se encontrar, tomar um café e bater um bom papo, sempre gostoso e saudável, a respeito de tudo e do que amamos, principalmente, que é o futebol. Perfeitamente, amigos. Esse foi o Almanaque do Gringo desta quarta-feira. Voltaremos na próxima semana, sempre com entrevistas especiais para os amigos, contando e mostrando os personagens do futebol potiguar e um pouco mais do lado, além do lado pessoal também, o profissional, claro, mas para você conhecer essas figuras que construíram a história do futebol potiguar. Obrigado pela audiência, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Você pode assistir no YouTube a qualquer momento, esse programa fica lá armazenado e você pode também assistir ou ouvir no Spotify também, onde tem o canal do Marcos Lopes TV, lá no Spotify também, além do YouTube e nossas redes sociais também. Obrigado pela audiência, até a próxima quarta-feira. Tchau. O Almanaque do Gringo volta na próxima quarta-feira.